Eu leio quadrinhos de heróis desde que eu me entendo por gente. Eu comecei com Turma da Mônica, migrei pra Disney e depois eu comecei a ler de tudo. Eu li quadrinhos ocidentais, orientais e até nacionais. Eu li quadrinhos de ficção científica, horror, comédia e, claro, como qualquer um que se interessa por essa mídia, eu li muitos quadrinhos de heróis. Eu me lembro de quando eu era criança e quando eu comecei a entender sobre a diferença de editoras, de finalmente entender que o universo Marvel tinha certos heróis e que o universo da DC tinha outros. Eu me lembro de todas as histórias épicas desse universo, sobre esses personagens lendários que viviam super sagas. Eu me lembro de como foi o sentimento de ler O Cavaleiro das Trevas pela primeira vez, de como o quadrinho não saía da minha cabeça e me fazia pensar e pensar cada vez mais. Me lembro de me identificar com os X-Men quando era criança, a minha equipe favorita de heróis, aqueles que são temidos e odiados por aqueles que juraram proteger. Me lembro de quando eu descobri o meu herói favorito, o Demolidor, de toda a sua trágica história de origem, da dor que o personagem carregava. Me lembro de momentos chaves que definiram o herói, de como ele só perdia e sofria e ia se desgastando aos poucos. Eu me lembro de quando o primeiro amor da vida do herói, a Elektra, morreu nos quadrinhos. Eu me lembro de quando o segundo amor da vida do herói, a Karen Page, também morreu. Eu me lembro de quando ele perdeu tudo em A Queda de Murdoch, mas mesmo assim, como se fosse um tipo de teste de fé, ele se levantava e seguia em frente, não importando o quão forte fosse a porrada. Me lembro de quando foi mágico pegar um quadrinho do Superman pela primeira vez, entender a sua origem, um bebê que veio pra Terra para servir de exemplo, que teve seu planeta destruído e que não queria que a mesma coisa acontecesse com o nosso. E sério, todas as páginas que eu lia transmitiam esperança. Heróis são isso, eles estão ali para inspirar. Heróis não nascem, eles são criados. Eles são maravilhas ao nosso redor, e eu me lembro de muitos deles. Como já falei antes, do meu favorito Demolidor, do Superman, dos X-Men e, lógico, do Homem-Aranha. O herói favorito de muita gente, o maior herói de todo o universo Marvel, e o herói que, infelizmente, diferente de muitos outros, eu parei de ler. Bom, pelo menos até agora. Mas antes de eu contextualizar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. E esse aqui é o meu canal. E antes de começar o vídeo, por favor, vai aí embaixo e dá um like, se inscreve no canal e comenta bastante. Ah, e não esquece de compartilhar com os amigos. Fez isso? Beleza, então vamos nessa. Todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. Foi picado por uma aranha radioativa, ganhou poderes, aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é isso, certo? Ou tem algo a mais aí? O Homem-Aranha foi criado lá em 1962, e desde então não se passou um ano, um mês, um dia em que todas as mídias possíveis existentes esse herói não aparecesse. Ele tem quadrinhos, jogos, filmes, séries animadas, muita coisa. Mas entre todas essas mídias, a que com certeza tem o maior número de aparições do Aranha são os quadrinhos. São mais de 60 anos de história, e algo que todo mundo que lê quadrinhos de heróis sabe, é impossível você ler tudo. Mas ainda assim, a gente lê o que pode. Mas teve um certo momento em que eu desisti até disso com o Homem-Aranha, e eu vou explicar o porquê. Depois de ler a origem do herói, eu continuei. Eu li o surgimento dos vilões clássicos, eu li quando ele saiu do colégio e conheceu o Harry, a Gwen e a Mary Jane. Eu li a revelação da identidade do Duende Verde, sendo ele o Norman Osborn, o pai do melhor amigo do Peter. Eu li como em uma batalha brutal entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus resultou na morte do Capitão Stacy, o pai da namorada do Peter, e como em seus últimos momentos de vida, o Capitão faz o Peter prometer que ele vai cuidar de sua filha. E eu li em A Morte de Gwen Stacy o peso da quebra dessa promessa, de como o Duende Verde joga a garota de uma ponte e o Peter dessa vez não consegue salvar a tempo. E cheio de vingança, vai atrás do Duende, que morre empalado pelo seu próprio planador. Eu li como o Harry, sem o seu pai, se atira em um vício em drogas tenebroso e como isso faz ele seguir os próprios caminhos do seu pai e se transforma no novo Duende. Eu li como o Peter tentava lidar com o luto ao lado da Mary Jane. Eu li quando Harry Osborn, o melhor amigo do Peter, morreu. Eu li e fiquei muito impactado com a última caçada de Kraven, quando o vilão no final da história tirou sua própria vida, pois sua mente perturbada achava que ele já tinha alcançado seu objetivo máximo e que não precisava mais viver. Eu me lembro de ler O Casamento entre Mary Jane e Peter,
como o herói tinha amadurecido e crescido conosco e finalmente estava pronto para construir uma família. Mas o que aparentava ser uma evolução natural do personagem, para Marvel, significava o fim de uma franquia bilionária. Depois do casamento, a gente chegou nos anos 90, que foi onde aconteceu a saga do clone, que, na minha sincera opinião, eu acho tenebroso de ruim. E para piorar, ainda vieram histórias depois que não melhoraram nada, como Pecados Pretéritos, que é uma das piores coisas que eu já li na minha vida inteira. A gente até teve depois o Aranha, por exemplo, participando em mega sagas do universo, como Guerra Civil. Uma história que eu amo, mas que pra mim possui um único defeito. E esse defeito é simplesmente do nada o Peter revelar pro mundo inteiro que ele é um Homem-Aranha. Depois de tantos anos de cautela, ele simplesmente jogar isso tudo fora, pro alto, não faz nenhum sentido. Mas o fim da picada ainda estava por vir. Um dia a mais. A pior história do Homem-Aranha que eu já li. Resumindo pra vocês, a tia May tá à beira da morte. E pra salvá-la, o Peter precisa entregar ao Mephisto o seu casamento com a Mary Jane e apagá-lo da história. Muita coisa tinha acontecido até chegarmos nesse ponto. E depois dessa história, simplesmente rebutaram tudo e jogaram anos de construção de personagem pro ar. Fizeram o Peter voltar a ser um garoto do ensino médio que mora com a tia. Trouxeram o Harry e o Norman Osborn de volta à vida. O casamento com a Mary Jane? Esquece, não existe mais. E foi aí que eu simplesmente parei de ler. Eu me esgotei. Eu me senti traído. Eu até tentei gostar do Homem-Aranha Superior ou do Aranha-Verso que vieram depois. Mas pra mim, eram só histórias fúteis e sem nenhum peso que futuramente provavelmente seriam rebutadas. E é aí que o universo Ultimate entra na jogada. Esse universo surgiu mais ou menos ali perto da época que Um Dia a Mais foi lançado, como uma versão alternativa dos heróis do universo principal da Marvel. E ele tinha o seu próprio Homem-Aranha, o seu próprio Peter Parker, que era exatamente aquilo que a Marvel queria que ele fosse. Um Homem-Aranha jovem, com histórias leves. Em 2015, o universo Ultimate teve o seu fim. E em 2024, um novo universo Ultimate surgiu. E junto dele, um novo Homem-Aranha. Mas isso já não me importava mais. Eu sabia que eu não ia me interessar por outra versão do Ultimate Homem-Aranha. Tem várias versões do Homem-Aranha por aí. Porque essa em específico ia me interessar para fazer eu voltar a ler o personagem. A não ser que ela fosse algo especial. E meus amigos, como ela foi. Ultimate Homem-Aranha, escrito por Jonathan Hickman e desenhado por Marco Checchetto. Não é só um quadrinho especial. Além disso, ele é um presente para todos nós que lemos quadrinhos desse personagem. A história se inicia com uma frase maravilhosa. Vemos um homem se olhando no espelho e dizendo para si mesmo: Peter, você está ficando cada vez menos jovem. Peter parece estar receoso com algo, mas logo se arruma. Sai do quarto e se encontra com seus dois filhos, May Parker e Richard Parker. Interage com eles, toma café e se encontra com ela, Mary Jane Watson. E sim, a história já começa desse jeito, com um Peter adulto, casado e com 2 filhos. Caramba, só demorou 60 anos de histórias, mas finalmente o momento chegou. Como é bom finalmente poder ver o Peter feliz e com uma família, ao lado da mulher mais parceira que já passou por sua vida, e aparentemente tendo tudo que os leitores sempre desejavam. Mas por quê? Ele parece estar tão receoso com algo. Bom, não há tempo para pensar. O Peter está atrasado para o trabalho e precisa ir andando. Mas antes disso, MJ, preocupada com ele, pergunta se ele quer conversar, ao qual ele responde com um sim, mas não agora. E daí, vemos o Clarim Diário de sempre. Ou será que não? Peter agora é um jornalista experiente e não precisa mais se humilhar pro Jameson por alguns trocados. E falando nele, ele aparece aqui como sempre, gritando pelo Parker, mas não o Parker que a gente está acostumado a ver ele gritar. Avançando num quadro, vemos o tio Ben. Ele tá aqui, vivo e trabalhando no Clarim. E ele e Jonah são amigos. Meu Deus do céu, sério, o meu queixo literalmente deu uma caída quando eu tava lendo isso aqui. Que escrita sensacional. Continuando. Depois de uma conversa maravilhosa entre esses três, Peter e tio Ben precisam ir a um compromisso, que provavelmente é o que está causando essa angústia no Peter. Ao chegarem no destino, descobrimos que não só Peter, mas tio Ben também está angustiado com o tal compromisso. Os dois foram a uma homenagem feita para lembrar das vítimas de um ataque terrorista que aconteceu em Nova York e que foi comandado por Tony Stark. Vemos Padre Murdoch fazendo um sermão maravilhoso sobre isso. E descobrimos que uma das vítimas daquele ataque foi a tia May. Também vemos Harry Osborn, que nessa realidade nunca conheceu Peter,
e que no ataque perdeu seu pai, Norman Osborn. Depois disso tudo e na volta ao Clarim, os dois são recebidos com a notícia de que Jameson acaba de se demitir. E quando Tio Ben vai averiguar o porquê, descobrimos que o jornal foi comprado por Wilson Fisk e que ele não está gostando do rumo investigativo que o jornal está seguindo sobre o ataque terrorista. Após ver isso, Tio Ben também se demite e ele e Jonah decidem fazer algo a respeito. Eles vão até o bar sem nome e decidem que vão abrir um próprio jornal. Peter chega e espera até que o Jonah vá embora para iniciar uma conversa com o Tio Ben. E meus amigos, aqui vemos que o remorso que está pairando a cabeça de Peter não é só a falta da Tia May, é algo a mais. Desabafando com seu tio, ele diz: minha esposa está bem e eu tenho uma família e responsabilidades que vão além da minha felicidade profissional. Não sei se posso jogar tudo pro alto porque quero mudar de vida. É que já não é de hoje que eu penso que tem alguma coisa errada com a minha vida, que tem alguma coisa errada comigo. Não consigo explicar. Eu só sei que tenho razão sobre isso e não sei o que fazer. Depois disso, o Tio Ben levanta e diz pra ele: eu te amo, filho. Mas se ficar andando por aí com essa cara de sono, anestesiado pela sua vida, é melhor acordar. Após isso, Peter vai pra casa e finalmente tem aquela conversa com a MJ. Eles se sentam, olham um pro outro e Peter começa a falar. Ele acha que precisa de uma mudança e ela diz que ele a apoiou quando a mesma saiu do seu emprego antigo e foi para o atual. Mas ele diz que não é isso. Ele realmente precisa mudar. E daí, ela só responde com um tá. Mas como assim só um tá? É isso que o Peter diz. E o que nós leitores pensamos. Ela diz que o conhece. Sabe que ele é um incrível marido e um pai maravilhoso. Mas que já faz muito tempo que ele tá nessa. Ele finge que tá tudo bem, mas parece faltar algo. E quando ela pergunta se ele sabe o que precisa fazer, ele diz que sim. Ela pergunta se as coisas vão mudar entre eles, e ele responde como nunca. A conversa se encerra ali, de um jeito maduro e inspirador. Depois disso, Peter vai até o terraço, com um aparelho misterioso, e temos a revelação do motivo da aflição de Peter. Na noite anterior, enquanto trabalhava até tarde, um holograma aparece em sua frente, um holograma de Tony Stark, que faz revelações ao Peter. Ele diz que há 20 anos atrás, era para ele ter sido picado por uma aranha radioativa, que o daria poderes, e com esses poderes, ele teria realizado feitos espetaculares. Mas em vez disso, um ser maldoso viajou no tempo e apagou quase todos os heróis desse mundo. Ele, junto dos seus confederados, fizeram isso para dominar a Terra e controlá-la. Ele diz que era para Peter ter tido uma vida diferente, uma vida de glórias, uma vida onde ele protegeria inocentes e inspiraria pessoas desse mundo a serem melhores versões de si mesmas. Mas pelo contrário, tudo isso foi tirado dele. Essas pessoas roubaram seu futuro, o seu destino. E a pergunta que fica é: Peter Parker quer isso de volta? Ao qual ele mesmo responde: sim, eu quero. A primeira edição desse quadrinho é simplesmente brilhante. O Jonathan Hickman entrega uma abordagem ousada e muito inovadora, transformando Peter Parker em um herói adulto com novas responsabilidades, sem perder a essência do personagem. O roteiro é envolvente, equilibrando a emoção e o mistério, enquanto a arte espetacular do Marco Checchetto dá vida a esse mundo vibrante e muito detalhado. É uma reimaginação poderosa do Homem-Aranha, que respeita seu legado e ao mesmo tempo o leva a novos horizontes. E foi essa primeira edição que me fez voltar a amar o personagem. Eu me lembrei de quando eu li o Homem-Aranha e realmente gostava das suas histórias. E de novo, eu amei esse quadrinho. De verdade, é aquele tipo de história que faz você se envolver com o personagem. E essa é só a primeira edição. E eu espero muito que pessoas, assim como eu, que pararam de ler esse personagem há muito tempo, voltem a ler por causa desse quadrinho. E eu espero que esse vídeo ajude você a ver isso. O meu intuito com esse vídeo nunca foi contar a história de todas as edições lançadas até o momento. Eu queria que você se inspirasse a ler. Eu queria contar uma boa parte da primeira edição, dizer o que eu acho e inspirar você, que como eu, não lê mais Homem-Aranha, para você voltar para esse universo fantástico que são os quadrinhos da Marvel, os quadrinhos de super-heróis em si. E eu sei que o Homem-Aranha não tá numa fase muito boa nos quadrinhos do universo principal, o 616, mas pelo menos a gente tem esse Peter. E cara, eu já li as 6 primeiras edições, que é o primeiro arco completo. E eu vou te dizer, é uma maravilha. Eu amei e eu tenho certeza que você vai amar. Então, por favor, dá uma chance para Ultimate Homem-Aranha. Eu garanto
que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, esse vídeo tá chegando no seu fim. E, de verdade, eu queria muito agradecer a vocês. Esse aqui é o segundo vídeo do canal. E eu comecei ele há 7 dias atrás, há uma semana. E o primeiro vídeo que eu lancei, sobre a banda Gorillaz, acabou de bater 15 mil views. E, de verdade, o meu eu, de 2 semanas atrás, nunca ia imaginar que eu ia conseguir fazer algo assim. Eu simplesmente peguei meu celular, comecei a gravar, editar e a falar sobre o que eu gosto. E, de verdade, tá sendo uma experiência incrível. Eu espero muito que esse vídeo também vá bem. E eu já vou dizendo, eu não vou parar, eu vou continuar. E sério, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha e comenta. De verdade. Ah, e leia o quadrinho. É muito bom. E pra você que nunca leu um quadrinho antes do Homem-Aranha da vida, pode começar com esse. Eu recomendo demais. É uma boa entrada pro herói. Dito isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, cambada. Valeu. E tamo junto.